Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, né, para dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. E é sempre uma satisfação poder estarmos aqui todos juntos, né, para esse propósito tão nobre, esse propósito da nossa instrução, do nosso autoaperfeiçoamento, de conhecer mais essa doutrina tão consoladora, tão libertadora. E então, sem mais delongas, né, vamos começar, porque o tempo sempre é curto. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou ler todo o texto, porque também é longo. No dia de hoje nós temos, acho que do 11 a 17, os itens de 11 a 17, é bastante coisa, né? Dá mais do que 2 páginas, dá quase 3 páginas de leitura, tomaria muito tempo da gente. Bom, nós vamos então dando continuidade ao estudo do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro coração, e vamos iniciar agora o tópico escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Vamos ler apenas a parte da citação evangélica mesmo, que Kardec faz. Eu vou compartilhar a tela para a gente fazer essa leitura juntos. Vamos lá. Então, esse aqui é o texto, né? Eu estou com o texto integral, mas nós vamos ler apenas o item 11, que é o trecho do Evangelho que vai ser estudado hoje. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos do céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e sedes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e sedes precipitados no fogo do inferno. Este trecho foi retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30, e também capítulo 18, versículos 6 a 11. Parei então aqui de compartilhar a tela para a gente conversar um pouquinho a respeito desse texto. Esse, então, é o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec veio trazer para o nosso estudo de hoje. Claro que nós temos aqui, é importante que vocês leiam, que tenham aí o Evangelho segundo o Espiritismo próximo ou para uma leitura posterior, após o nosso estudo, porque é sempre muito bom, né, saber o que Kardec falou a respeito desse tema. Não há fonte melhor para a gente beber a respeito da doutrina espírita. Mas nós vamos aqui, então, refletir sobre esse texto e, inclusive, usando como base, claro, né, o que Kardec trouxe para nós. Apenas não iremos ler, mas está tudo baseado no que Kardec trouxe, no que consta aqui, então, do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, existem diversas traduções, né, diversos livros aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, e até no meu que eu trouxe aqui, que eu tenho aqui comigo, essa versão, a nota que existe é a respeito do que seria mós, né? E mós é pedra grande, dura, circular, de altura pequena, com que se trituram os grãos nos moinhos, girando-a sobre outra pedra. E é o que ele disse que seria bom que atasse ao pescoço, né, de um asno e o lançasse no fundo do mar. Olha que figura forte.
E no texto que eu trouxe aqui, hoje, que eu compartilhei a tela, tinha uma outra nota, né? A nota, vou até colocar aqui para que eu possa ler, não estou compartilhando, mas eu trouxe para mim, que é a respeito do que é escândalo. Né? Kardec também trata disso, acho que é o ponto primordial para a gente começar a nossa reflexão, de saber o que é escândalo, porque ele está falando de escândalo, está no título, escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E a gente tem, né, por hábito, imaginar, né, aliás, acho que até se procurarmos o dicionário, nós vamos encontrar o significado de escândalo mais nesse sentido, de algo que é tornado público, né, e que choca, de alguma maneira, a nosso brio, nosso, enfim, choca os nossos sentimentos, né, mais íntimos. Então, é algo, mas que é tornado público. Né? E no texto evangélico, não é nesse sentido que é utilizada a palavra escândalo. Né? A palavra escândalo, que segundo essa nota, então, que consta aqui, dessa versão do Evangelho segundo o Espiritismo da FEB, que eu compartilhei um pouquinho anteriormente com vocês, diz assim, que nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço, na tradução em Esperanto, falilo, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, o mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder, etc. Kardec também, né, fala a respeito disso, do que seria a palavra escândalo, o significado, e ele mesmo diz que o sentido vulgar se diz de toda ação que de modo ostensivo choca a moral ou a decência, mas que no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo é muito mais geral. O escândalo, ele significa o resultado efetivo do mal moral. Não somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo a indivíduo, com ou sem repercussão. É aquela história, né, que Chico Xavier perguntou para Emmanuel, quem é o criminoso? E Emmanuel respondeu, todo aquele que é descoberto. Né? Porque nós erramos, todos nós erramos, somos falhos e erramos, né? Mas o escândalo aqui na acepção, na nossa terminologia genérica, seria só aquele que é descoberto, né? O mal que é descoberto, que todos que se torna público e que nos choca. Mas aqui para o Evangelho não importa só aquilo, o mal que é descoberto, né? Porque para Deus nada está descoberto. Ele tem conhecimento de tudo, dos nossos sentimentos mais profundos, e escândalo é tudo, então, que resulta dos nossos vícios, das imperfeições, as consequências ruins, né? O resultado efetivo do mal realizado por nós, praticado por nós. Então, é por aí que nós vamos tratar a palavra escândalo, tá? Com essa conotação de tudo aquilo que, então, é oriundo das nossas imperfeições e que acaba redundando, né, numa consequência ruim, uma consequência má. E o escândalo, segundo a própria leitura que a gente fez agora, segundo essa passagem bíblica, o escândalo ele é necessário. A gente, puxa, mas então o mal é necessário, porque aqui a gente viu que é o resultado efetivo do mal, escândalo. E o mal, ele diz aqui, Jesus diz que o escândalo é necessário. Né? E o que a gente tem que entender a partir, então, desses dizeres de Jesus? Né? Que a gente precisa praticar o mal? Não. A gente precisa entender que existe um processo evolutivo, isso faz parte da natureza. A natureza não dá saltos, nós estudamos isso está inclusive consta, né, do livro dos Espíritos, e nós todos fomos criados simples e ignorantes, e todos nós chegaremos um dia à angelitude, esse é o processo evolutivo. Mas se todos nós fomos criados simples e ignorantes, nós não vamos chegar à angelitude no dia seguinte. Existe um processo, é um processo muito longo para que isso aconteça. Desde a nossa criação como princípio inteligente,
até a gente chegarmos, né, passarmos por todos os reinos e chegarmos na humanidade, que é o nosso estágio atual, né, como homens, e daqui ainda até a angelitude, são bilhões e bilhões de anos de evolução. A natureza não dá saltos. Então, é natural. Não é que se a gente pensa, poxa, a gente erra ainda, a gente pratica o mal, que na verdade o mal não existe, né? Deus só criou o bem, o bom. O que existe é a ignorância. Ainda não se praticar o bem, né? O mal é a ausência do bem. Como também não existe escuridão, mas existe a ausência de luz. Nesse mesmo sentido, é natural e faz parte desse processo evolutivo que a gente ainda erre, que a gente ainda possua imperfeições, possua falhas, né? E claro que havendo imperfeições, nós nem sempre praticamos as coisas da maneira correta, nem sempre tomamos as melhores decisões e ainda erramos, ainda falhamos, ainda temos condutas que não se coadunam com aquilo que é esperado, né, com o bem. E, portanto, Jesus, já sabendo disso e da nossa condição, que estamos aqui ainda num planeta de provas e expiações, estamos ainda nessa faixa evolutiva, não espera outra coisa de nós, que não ainda a prática da falha, dos escândalos. Os escândalos existam, porque eles são reflexo das nossas imperfeições, como Kardec deixou aqui bem claro. Não tem como se esperar a conduta diversa de quem é imperfeito, né? Nós vamos fazer uma analogia ainda muito inapropriada, né? Mas é o que nós podemos fazer, do nosso processo evolutivo. Vamos pensar só em uma encarnação, né? Também há um processo evolutivo dentro da própria encarnação. Nós nascemos como um bebezinho, que não sabe ainda nem se alimentar sozinho, não anda, não fala ainda por si próprio. E até chegarmos na maturidade, passamos por diversas fases, né? Então, na infância, por exemplo, a gente não espera que uma criança vá tomar decisões corretas, que saiba tratar de negócios, ou que vai saber que não precisa, que não pode colocar o dedinho na tomada, que o ferro está quente, que ali se colocar o dedinho ele se queima, né? Ou que não vai fazer uma birra quando não tem seu desejo atendido, ou não vai bater no amiguinho quando tomou o seu brinquedo. Essas condutas a gente não nos choca. Por quê? Porque a gente já espera de uma criança esse tipo de conduta. Então é o mesmo que Jesus fala. Ele nos trata como crianças que somos, crianças espirituais, né? É esperado ainda de nós que a gente haja da maneira como agimos. Então, dentro desta condição, que é própria da humanidade terrestre, é que os escândalos são necessários. Os escândalos são necessários. Necessários como algo esperado. É esperado, é natural. Natural. Se nós analisarmos o reino animal, né, é natural, é esperado que o leão se alimente de outro animal, que ele vá caçar, que ele seja agressivo. Nós sabemos que se nos depararmos com um leão numa selva, provavelmente seremos mortos. E aí nós vamos dizer, leão mau, ele é ruim. Não, é o esperado para aquela faixa evolutiva. Então é essa diferenciação que a gente precisa fazer, e é por isso que o escândalo, por hora, aqui para a nossa faixa evolutiva, ele é necessário. Até mesmo como instrumento de evolução, como um instrumento para o nosso aperfeiçoamento, né? É como um amigo nosso muito querido, que também, que aliás foi aquele que me ajudou muito nos primeiros estudos. Eu participei ativamente do estudo do Livro dos Espíritos, que era ministrado por ele, Gustavo Ramos Mello. Então, ele me ajudou bastante, aprendi muito nessas aulas, nesse nosso estudo, nossos estudos de terça-feira do Livro dos Espíritos,
E ele usava, assim, né, uma alegoria que explica bastante, né? É como se nós fôssemos, como seres humanos, pedras pontiagudas ainda, pedras bem irregulares, e que não servem dentro de uma, é, de um engenho, né, ou de um instrumento assim que precise de diversas peças para funcionar. Mas em contatos um com o outro, quando a gente se atrita, a gente se choca, né? Essas pedras que são todas pontiagudas se chocando, 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 elas vão ganhando contornos mais arredondados, porque vão se gastando no atrito. E aí elas passam a funcionar de uma maneira melhor, né? Como no motor, ou no engenho de um relógio, ali né? Na máquina de um relógio, que as peças precisam estar ali funcionando, né? De uma maneira uniforme, em harmonia umas com as outras. E quando está tudo irregular, desigual, não funciona. E mais, o choque, que para a gente é ruim, choque, atrito, a gente pensa em choque, né? Atrito é entre seres humanos, é um embate mesmo. A gente está falando disso mesmo, né? Ainda que alegoricamente é disso. Mas isso é necessário para que a gente se aprimore, para que a gente vá aparando as arestas, para que a gente vá melhorando a nossa forma, melhorando, então, o nosso funcionamento, melhorando o funcionamento. E o escândalo, então, como nessa alegoria, é esse choque. Quando a gente se atrita, né, é que advém o escândalo. Nos nossos atritos ainda, nas nossas dificuldades de relacionamento, temos esses atritos e surge, então, aí entre aspas, aí o nosso escândalo, que é o resultado da falha, do egoísmo, da vaidade, da ira, né? É o resultado disso, da cólera, das nossas imperfeições no nosso trato diário com o outro ser humano, com o nosso próximo. Advém, então, o escândalo, né? Que aí seria, podemos citar diversas coisas que advêm das nossas imperfeições e que vêm do choque, né? A ira, a agressão, a incontinência verbal, o assassinato, né? O assassínio, enfim, mesmo o furto, o roubo, né? Quando a gente se apossa do bem que é de outra pessoa, por qualquer motivo que seja. Enfim, nós podemos pensar em inúmeras formas de trazer o mal, o escândalo no nosso relacionamento e exatamente por termos ainda essas imperfeições e agirmos ainda de forma incorreta. Não sabemos ainda como agir corretamente, ou não conseguimos ainda, né, ainda que a gente saiba, não conseguimos ainda agir de acordo com aquilo que a gente sabe que é o correto. Mas, enfim, nós vamos evoluir, nosso planeta está evoluindo. Nós vamos um dia sair desse planeta, esse planeta de provas e expiações, ou, né, não sair, mas o planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser um mundo regenerado. E aí pode ser que não seja mais necessário tanto atrito, né? Porque a gente já está um pouco mais formadinho, já usou ali um pouquinho, né, do choque, do atrito. É o que nós chamamos de burilamento. O que é o buril? O buril é um instrumento utilizado ali pelo escultor, né, para entalhar a pedra ou a madeira e dar a forma que ele quer aquele objeto. É um instrumento afiado, que fere ali a pedra ou a madeira, mas que é necessário para dar a forma que ele quer. E nós, então, também precisamos passar por isso, porque é o nosso buril. Nós sentimos a dor, o sofrimento, sermos injuriados, vilipendiados, vítima de furto, vítima da calúnia, ainda vítima, né, da traição, vítima da deslealdade, vítima. Por quê? Porque ainda precisamos disso para o nosso próprio aperfeiçoamento. Porque uma coisa, acho que é Raul Teixeira quem disse, e é muito apropriado, não sei nem se foi ele ou se ele já está citando alguém, né? Mas eu guardei isso, né? É uma citação muito legal,
que no mundo há injustiças. Nosso mundo é ainda um mundo de injustiças. Um mundo de provas e expiações. Nós temos que esperar injustiças aqui. É natural que se espere. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não há injustiçados. Há injustiças, mas não há injustiçados. Né? Então, a injustiça é o próprio escândalo. Porque o escândalo, embora seja necessário, ele não é o que é esperado, o que não é o que é querido. Ninguém nasce fadado a cometer um erro, fadado a praticar o mal. Ninguém nasce com isso no seu destino. Ninguém. Né? Há outras maneiras de penalizar ou de que a gente passe pela expiação, que não venha da conduta de outro ser humano. Né? Então, vamos dar um exemplo aí, numa outra existência, numa existência anterior, eu matei alguém. Eu efetuei um disparo de arma de fogo e matei alguém. Nessa existência, eu vou ter que expiar esse meu erro, vou ter que reparar meu erro. Isso está lá no Código Penal da Vida Futura. O outro livro da codificação, Céu e Inferno. Trata das fases que, depois que a gente pratica o mal, que a gente comete o erro, nas fases que são necessárias para que a gente possa superar isso e dar um novo passo evolutivo, para que isso fique no nosso passado. Porque existe a lei de ação e reação. A gente praticou mal, a gente vai ter que repará-lo. E então, existe essas fases, né, que estão ali constantes do Código Penal da Vida Futura, do livro O Céu e o Inferno. E está ali a expiação e a reparação. Então, eu vou ter que expiar e vou ter que reparar, sim. Mas não quer dizer que eu tenha que aquela pessoa que foi vitimada por mim na outra existência venha com no seu destino a obrigação de também empunhar uma arma de fogo e atirar em mim e tirar a minha vida. Não é olho por olho, dente por dente. Né? Eu vou ter que sentir a dor, talvez, de ter a minha vida retirada de forma violenta, mas não precisa que aquela pessoa se torne um criminoso para que isso aconteça. Né? Ou Deus vai se servir de uma outra pessoa que esteja propensa ao mal, né, como é o que acontece, ele aproveita do escândalo como uma forma, um instrumento para o nosso melhoramento, e como nós estamos num planeta de prova e expiação, que não falta são pessoas ainda, né, com vícios que possam ser utilizadas para esse fim. Não é necessário que aquela pessoa, mas se a providência sentir que há alguém com essa propensão perto de nós, é nos colocar no local certo, na hora certa, que nós vamos ser vítimas ali de uma bala perdida, de alguma coisa, ou se utilizar de uma outra forma de violência, que às vezes até não precisa ser proposital, mas que também traz uma morte violenta. Né? Algo que não dependa da conduta de outro ser humano, mas que possa ocasionar de qualquer forma uma morte violenta. Né? E, enfim, nós vamos aqui mais para frente falar de outras maneiras. Né? Existem outras maneiras da gente purgar essas nossas dívidas do passado, né? Sem necessidade de que seja tudo igual, olho por olho, dente por dente. Né? Então, aquele que provoca o escândalo, como disse aqui, é outra parte aqui do texto evangélico que a gente leu. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então, o escândalo é necessário como forma do nosso burilamento, como forma do nosso aperfeiçoamento, como forma de que a gente repare os nossos débitos. Mas, né, ai de quem seja um instrumento disso. Então, Deus não necessita de que outro ser humano pratique o mal para que a lei de ação e reação seja aplicada. Aquele que pratica o mal também transgride a lei divina. E ele traz para ele aí um outro débito. E é ele quem vai ficar com débitos a serem saldados. Então, não é porque alguém foi vítima de um homicídio na existência passada que ele está autorizado nessa vida a ser um assassino. A
praticar a vingança, a desforra. Até porque a lição de Jesus não é essa, a lição de Jesus é a do perdão, né? Perdoar 70 vezes 7, dar a outra face. Ele, pregado numa cruz, pediu perdão, né? Perdão para nós. Então, é essa que é a lição maior de Jesus. Então, nós precisamos considerar isso e ter isso como algo, assim, muito importante nesse nosso estudo de hoje, né? O escândalo é necessário, assim como é a guerra. Se quem estuda o livro dos Espíritos vai ver que a guerra ainda é necessária por conta da nossa fase, da fase que nós passamos, da fase evolutiva que nós vivemos, do planeta em que ainda nós habitamos. Mas isso não quer dizer que alguém precise servir de instrumento para o escândalo, para o mal, né? Deus tem muitas outras maneiras de fazer com que a gente espie as nossas faltas, tá? Bom, o que mais que nós vamos aqui tratar hoje? Uma outra parte aqui do trecho evangélico que é bastante chocante, né? A gente lê e tenta tirar o significado aqui do texto, assim, literal, não dá certo, né? Então ele diz assim: se a vossa mão, o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou só uma mão, do que terdes dois e seres lançado no fogo do inferno. No fogo eterno, desculpe. Vejam que figura forte, né? E Kardec deixa aqui bem claro que isso é uma figura, é apenas uma figura realmente para chocar, né? Ele coloca aqui figura enérgica, que seria absurda se tomasse ao pé da letra, né? A gente não pode imaginar que Jesus pede para que a gente pratique a automutilação. Não, eu furtei, então vou cortar minha própria mão, vou lançar, né? Não é assim. E, infelizmente, a gente pensa isso hoje como ridículo, mas, infelizmente, isso foi levado ao pé da letra, né? São inúmeros os casos em que isso foi aplicado como pena, né? Vamos cortar a mão de quem praticou um furto, ou, né, o olho por olho, dente por dente, existiu efetivamente como penalidade, como pena, né, em sociedades do passado. E em muitos grupos religiosos, né, agrupamentos religiosos, existiu também a conduta da automutilação, de se auto-infligir castigos, né? E isso não traz nenhum benefício, nenhum benefício. Não, Jesus não espera isso de nós, Deus não espera isso de nós, né? Não há nenhum ganho para ninguém, para quem quer que seja, em nós nos infligirmos dor física, castigos físicos. Não, o que Deus quer de nós é que a gente mude o destino, que a gente mude de trajetória, que a gente corte e jogue para fora, sim, as causas das nossas falhas, né? Então, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Kardec fala aqui, ó, então, cada um, o sentido mais apropriado para essa figura é que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isso é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e todo princípio vicioso. É isso que se espera de nós. Deus não ganha nada com a gente pagando penitência, batendo nas costas, né? Ou caminhando a pé por diversos quilômetros. Não. O que importa para ele é que a gente mude o nosso coração, que a gente aprenda. Primeiro, constate, não, errei, né? Me arrependo, eu percebo que eu errei, estou arrependido disso. E comece a sofrer a partir disso, que é a expiação. Eu sofro porque eu errei. Então, eu tenho a consciência pesada. E aí me surge o desejo, né, por conta desse sofrimento, de perceber que eu errei, dessa consciência culpada, me surge o desejo de reparar. Não, eu quero consertar de alguma maneira.
É isso que é o importante para Deus, que a gente aprenda. No fim, o sofrimento só existe como instrumento para o nosso aprendizado. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é justo. Ele não quer nos castigar por castigar. Ele quer usar o que é necessário e apenas no nível necessário para o nosso aprendizado. Quando a gente aprende a lição, o sofrimento acaba, ele passa a ser desnecessário. E Deus não usa além do que é necessário para o nosso aprendizado. Eu acho que ele usa como último recurso, assim, conta-gotas. A gente paga o mal que a gente faz. Vou dizer para vocês, viu? Deus é um credor muito bom, muito bom. Ele demora para cobrar, ele dá prazo, ele percebe ele quando a gente já está melhorzinho. Olha, agora parece que eu já posso cobrar. Quando cobra, ele cobra só um centésimo daquilo que a gente deve. Ah, não, ele já aprendeu, pronto, está perdoada a dívida. Sim, Deus é amor. Então, é, não, é isso que a gente precisa entender, né, dessa passagem que parece chocante. Ele quer que a gente extirpe de nós o mal. Por quê? Porque é bom para nós mesmos. E quando a gente começa a ver as coisas com os olhos do espírito e não mais com os olhos da matéria, porque a matéria é turva. Quando a gente está aqui na matéria, a gente pensa nos prazeres imediatos, né? Nas propriedades transitórias, nos bens transitórios da terra. E a gente não enxerga, né, que há algo além daqui, que por vezes é melhor durante essa passagem rápida, ter menos, acumular menos, ter menos vantagens, ou sofrer algo calado, sofrer alguma injustiça, ter menos beleza, ter menos poder, ter menos riqueza, mas acumular bens para gozar pela eternidade que nos aguarda, do que praticar o mal para obter os bens transitórios, para obter esses prazeres momentâneos, e com isso acumular uma dívida que vai nos ocasionar sofrimentos que vão levar milhares de anos para a gente conseguir saldar, para a gente conseguir recuperar. Né? A gente sofre logo já depois da desencarnação, no próprio plano espiritual já começa o sofrimento. Né? Leiam o céu e o inferno. Ali tem todas essas explicações, mostram, inclusive, com casos reais, né, advindos de comunicações de espíritos a Kardec, a notícia do sofrimento real que os espíritos que praticaram o mal sentem logo já no plano espiritual, já se inicia o sofrimento, que pode durar por muito tempo, inclusive no próprio plano espiritual. Né? Nós temos notícias aí na literatura de espíritos que passaram 500 anos vivenciando o mal, ou ainda em planos densos do plano espiritual, para depois, quando conseguem, né, encarnar em situações horríveis, situações de muita dor, de muito sofrimento. Né? E isso quando não são necessárias inúmeras encarnações para poder reparar. Né? Vamos pensar em espíritos aí bem endividados que praticaram, né? Tudo depende, claro, do grau, do nível dos nossos débitos, do nível do débito que a gente está acumulando. Desculpa, que seca um pouquinho a boca, a minha voz começa a falhar. Então, nós temos que pensar nisso tudo, né? Ver com os olhos do Espírito, para os olhos do Espírito, é muito melhor entrar aqui na Terra faltando uma mão do que se essa mão for ser utilizada para praticar o mal, que vai me trazer um débito que eu vou levar milhares de anos para poder saldar de sofrimento. Né? Quanto tempo a gente passa aqui na Terra? Né? Alguns seres, muito pouco, né? Até bebezinhos, às vezes, logo após o parto, já desencarnam. Mas vamos pensar aí numa média de vida, que hoje já passa dos 70 anos, né? Para no máximo 100, cento e poucos anos. Mas isso perto da eternidade é um período muito curto. Então, para quem já tem esse olhar,
espiritual, para essa, né, mais dilatada, essa compreensão, é muito melhor passar por sofrimento por 100 anos e depois ter um futuro ditoso do que passar por prazeres, viver bem por esses 100 anos e acumular um débito que vai me levar existências e existências para eu poder saldar de sofrimento, para que eu possa saldar o erro, né? Então, é isso que eu acho que quer dizer exatamente essa lição. E a gente, claro que realmente não é o sentido literal de eu chegar aqui agora, aqui, enquanto encarnada, e cortar minha mão e lançar fora. Mas vocês sabem que até literalmente isso é aplicado, mas não aqui para a gente, mas no nosso planejamento reencarnatório. Porque quando o espírito já se arrependeu, né, já está com a consciência culpada, ele próprio pede para passar por circunstâncias difíceis, como forma de aprendizado, de melhoramento ou de expiação daquilo que está ali incomodando. Nós pedimos, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. E quando estamos lá, nós pedimos: olha, eu quero vir com uma deficiência na minha mão, eu quero vir faltando uma mãozinha, ou eu quero que eu tenha uma dificuldade aí durante a minha encarnação, que eu tenha a minha mão, o meu braço amputado durante a minha existência, e eu participei desse planejamento. Então, foi algo que eu realmente pedi para que acontecesse. Né? A gente aqui, às vezes, até não é possível, eu pedi para passar por isso, não é possível, por que eu faria algo assim? É porque a gente ainda está vendo com esse olho carnal. O espírito, quando está despojado aqui da matéria, né, que ele está livre do envoltório carnal, né, depois da desencarnação, ele vê as coisas de uma forma tão diferente, tão ampliada. Né? Ganha uma outra espécie de consciência. E aí ele sabe que vai ser curto o período que ele vai passar aqui. E ele quer quitar, ele quer subir, ele quer galgar outros planos, ele quer melhorar ali a evolução. Nossa, eu quero passar logo dessa fase, não aguento mais viver em planeta de provas e expiações, eu quero ser merecedor de planos ditosos. Então, seja para espiar, ou seja como prova, para que ele possa vivenciar, né, vencer algumas falhas, algumas imperfeições. Por vezes a gente pede mesmo, o espírito pede para passar por dificuldades, para passar por doenças graves, para nós pedimos todas as dificuldades que nós enfrentamos, né? Para encontrar com pessoas difíceis no nosso caminho. Nada acontece por acaso. Tudo é planejado. Então, quem está na minha família, quem vem conviver comigo no meu trabalho, isso tudo foi cuidadosamente estudado. Né? As doenças, pelo menos as graves que nós vamos passar, aquelas que vão nos trazer maior dificuldade ou não, né? Porque o que a gente vê aqui como dificuldade, por vezes, é tudo que os nossos espíritos tutelares estão aguardando. Eles pedem, não, graças a Deus sofreu esse acidente, está em casa, porque era agora que ia errar, que ia fazer, né? Ia estragar com a encarnação. E aí deu um freio, vai ficar em casa, não vai estar na rua para praticar o mal, para cometer o crime que estava ali quase para praticar, né? Ou vai fazer ficar em casa e dar mais valor para a família que ela estava prestes a ir abandonar. Enfim, né? Existem muitos motivos pelos quais a gente pede para passar por essas dificuldades. Né? Tem um livro muito interessante, que é o livro Missionários da Luz, em que o André Luiz ele trata bastante dessa questão do planejamento reencarnatório. Ele visita lá, né, uma sala, né, em que ele vê como estão sendo projetados os corpos para a próxima encarnação. É muito interessante esse trecho do livro. E aí aparecem lá algumas pessoas, né, que ele cita, que ele tem contato, e um dos espíritos ele pede por uma doença. Ele vai ser, acho que médium, se não me falha a memória, e essa doença parece que ia deixá-lo mais centrado para as tarefas que ele veio para executar.
ia ser assim algo que ia impedi-lo de cair nas distrações do mundo e, e talvez que fizessem com que ele falhasse na missão dele. Então, a doença serve para que ele não se distraia e foque no trabalho espiritual, que era o plano para a encarnação dele. Existe uma outra mulher que ela vê também o corpo dela ali sendo projetado e ela fica assustada. Ela fala: não, esse corpo está muito belo, esse corpo está muito belo, eu não posso falhar. Pode ser que esse corpo me faça com que eu tenha maiores arrastamentos para quedas. E eu não posso falhar nessa encarnação. Eu prefiro vir com alguma dificuldade aí no meu corpo físico. Ela fala em feia, que eu prefiro mais feia, realmente. Ela pede, acho que um problema na tireoide. A gente sabe, quando a gente tem problema de tireoide ou engorda, né? A mulher não gosta de ficar acima do peso, né? Ou muito magra também, né? Se for hipertireoidismo, muito magra. Mas, enfim, ela não queria ser tão bela, porque aquilo seria algo que talvez fizesse com que ela caísse, a queda moral. Então, existe isso sim, nós planejamos e a gente pede. Tem um caso que é bem interessante, ó, que eu trouxe para ler, vocês, que está no livro Chico de Francisco, eu amo esse livro, é um caso bem chocante, né? Que trata uma questão ligada ao suicídio. Então, diz assim, né? Certa senhora procurou Chico com uma criança nos braços e lhe disse: Chico, meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os dois braços. Agora está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as duas para salvar a vida dele. Há uma resposta para mim no Espiritismo? E foi com a intervenção de Emmanuel que a resposta veio. Chico, explique à nossa irmã que esse nosso irmão em seus braços suicidou-se nas 10 últimas encarnações e ele pediu, antes de nascer, que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora que está aproximadamente com 5 anos, procura um rio, um precipício para se atirar. Avise nossa irmã que os médicos amigos estão com a razão. As duas pernas dele vão ser amputadas em seu próprio benefício, para que ele fique mais algum tempo na Terra, a fim de que diminua a ideia do suicídio. Olha só, olha só, não é? Às vezes, né, aquilo que a gente considera ruim, de se passar um mal, é aquilo que está nos impedindo de voltar a errar e de acumular débitos que vão se tornando cada vez mais difíceis de resgatar. E nós mesmos pedimos isso quando nós estamos, então, libertos da matéria, com a consciência um pouco mais alargada, né? Com a consciência aí, ampliada, sem a matéria. E quando a gente está aqui na matéria, a gente... Ah, por quê? Por que que Deus me mandou essa doença tão ruim? Por que o que eu tenho esse nariz tão feio? Por que que eu sou tão gordinha? Por que que eu estou calvo? Né? Por que que eu tenho essa deficiência? Por que que eu vim na pobreza? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós pedimos. Porque é bom para o nosso crescimento espiritual. Porque isso vai passar muito rápido. Nossa passagem pela Terra é muito rápida. E tudo que nós sofremos aqui, e sofremos bem, nós vamos ser louros para um futuro muito mais ditoso, para um futuro, né? Aquilo que a gente está guardando e que vai ser duradouro, vai durar muito mais tempo do que essa passagem transitória. É preciso saber lidar também com essas dificuldades, né? Com o que a gente chama aqui de mal, que nem sempre é realmente o mal. E é o que diz aqui a lição, né? Que é preferível cortar a mão, lançar fora, do que viver o sofrimento eterno. Que aqui, é claro, também é figurado, né? Não existe sofrimento eterno. Mas o espírito, às vezes, tem a noção de tempo tão... Parece que dura tanto o tempo do sofrimento que para ele parece uma eternidade, né? A eternidade do sofrimento.
Bom, aí chegando aqui já para concluir nosso estudo de hoje, né? Vamos concluindo a nossa última avaliação, né? Que Kardec aqui também faz. Ele diz assim: mas sendo assim, então vamos dizer, o mal é necessário e durará sempre, porque se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil tentar melhorar os homens, né? Se não houvesse mais culpados, já não haveria mais necessidade de castigos. Então, ele mesmo diz aqui, a gente pode pensar, esse escândalo é necessário, então vai ter que sempre ter gente má, porque sempre vai ter que ter o mal, porque é necessário para corrigir. Então, isso é um círculo vicioso, né? E nós temos aqui um livro maravilhoso, o livro Boa Nova, que eu também amo, e recomendo a todos que leiam, né? No capítulo, deixa eu ver qual é o capítulo, é a lição a Nicodemos, capítulo 14. A lição a Nicodemos, que é um capítulo maravilhoso, que fala especificamente a respeito da reencarnação, né? Muitos dizem que não se fala de reencarnação na Bíblia, e se fala, né? Não existia essa palavra reencarnação, esse vocábulo, mas o conceito foi trazido aqui a Nicodemos, né? Jesus já tinha trazido esse conceito a Nicodemos, além de outras passagens, né? Mas, enfim, vamos voltando aqui à lição de Nicodemos. Depois que Jesus conversa com Nicodemos, e aí ele se reúne com os seus discípulos, e André, então eu já vou para essa fase aqui do texto, né? O André, ele, né, depois de ouvir a lição de Jesus a Nicodemos, ele já entendendo um pouco sobre a reencarnação, ele pergunta para o mestre, né? Mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, porque não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Então, é a dúvida que a gente tem, né? E Jesus, então, diz, acaso não tem ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Né? É o plantar o que colheu, o que semeou. Jesus falou isso muitas vezes. Então, nós não temos que chorar quem se transformou em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma ao inferno ou o céu que edificou no âmbito da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Caso ali do suicida. Vou dar uma roupa mais bonita ainda se ele estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram nas vésperas para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos flâmulos escravos mais humildes. Fâmulos, perdão, dos fâmulos escravos mais humildes. Como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas, ó, a nossa lição de hoje. Aí o André, Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate. Aliás, não foi o André, foi o Tiago. Externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. É aquela história que a gente estava tratando no início. Se eu matei, eu vou ter que ser assassinado também, minha vítima tem que vir e praticar ela agora o crime, e aí não teria fim, né? É a dúvida que ele ficou. O mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu aos discípulos, perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho e dente por dente. Jesus disse: também tu, Tiago, está procedendo como Nicodemos. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor? Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Como que eu amo o Pai, ferindo meu irmão?
Não importa se ele não me feriu antes. Ele é filho do meu pai e eu vou causar o mal a ele? Como Deus pode querer isso? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se não prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Não basta, né? Uma migalha de amor para cobrir a multidão dos pecados. Basta que uma desses envolvidos no escândalo tenha ele um lampejo, né? Que o faça, ao invés de recorrer ao mal, da dispor, da vingança, que ele pratique o perdão, né? O amor, e com isso quebre esse ciclo do mal. E é evidente que quando todos nós, né, estivermos nesse nível, nosso planeta estará modificado, será um mundo ditoso. E aí não haverá mais necessidade de expiação, não haverá mais necessidade do escândalo. É isso que está faltando que alguém, ao invés de reagir, pense e quebre o ciclo de dor e o ciclo de sofrimento. Nós estamos a todo momento, sim, espiando os nossos erros do passado, mas também plantando o nosso futuro, semeando o nosso futuro. Então, nós temos que pensar não só em espiar, né, o mal que nós praticamos, mas em construir um futuro melhor. E não incidir em novos erros, para que o nosso futuro seja de alegria, de paz, de prosperidade. E existem inúmeros casos de pessoas que conseguiram quebrar esse ciclo. E de quebra, eles ganham até a desnecessidade da expiação, muitas vezes, ou que seja minorada a pena. Nós temos inúmeros casos desses narrados na literatura espírita. Diz, então, Bezerra de Menezes dizia que toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas e nos encontra trabalhando no benefício do próximo, manda a misericórdia divina, que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Veja. Então, se nós estamos praticando bem, se nós já estamos tomando o caminho do bem, a dor passa a ser desnecessária, é o que eu já tinha dito. Deus não quer nos castigar por nos castigar. Ele quer que a gente aprenda. Se a gente aprendeu, não precisa mais da pena. Então, não precisa ser pela dor, a gente pode vencer pelo amor. É uma melhor pedagogia, né? A pedagogia do amor. Aprender com o amor e não com a dor. A gente que insiste ainda em querer aprender com a dor, em bater a cabeça. Se nós praticarmos o bem, nós temos as nossas penas atenuadas. Temos diversas lições nesse sentido, né? No livro Ação e Reação, nós temos uma história linda ali eu não me lembro o nome dele, se era dele, Adelino, vai me falhar agora, vai me faltar o nome dele, mas que era para ele ter hanseníase, e ele só tinha, ele tinha, assim, problemas de pele, mas problemas de pele, assim, né, como uma espécie de uma urticária ali, de um problema de pele, mas nada próximo do que ele poderia ter. Isso por quê? Porque ele estava, naquela existência, se dedicando ao próximo. Nós temos a história da mãe agora eu vou de novo, hoje estou falhando nos nomes, hein?
É aquela, assim, aquela senhora que era amiga do Chico Xavier, que perdeu um filhinho, até retratado no livro dele. Eu não sei se. Não é Leila Diniz, que Leila Diniz é uma outra famosa, mas era um nome com Diniz. Agora eu me perdi. Mas a mãe dela, que também era amiga do Chico, ela teve uma reação alérgica muito grande quando ela tomou um medicamento. O corpo dela se encheu, ficou na carne viva, encheu de ferida. E Chico foi lá diariamente auxiliá-la, tanto no tratamento ali, físico como com passos, até que ela se melhorasse. E ela melhorou assim, quase que completamente, e restou uma feridinha na testa. Mas Chico parou de ir até a casa dela. Então, um dia ela foi até a casa do Chico e falou: Olha, Chico, eu quero vir aqui para agradecer por tudo que você fez por mim, né, todo esse período, e para te mostrar que ainda ficou aqui, ó, uma feridinha na minha testa. E aí Chico disse a ela: Não, essa feridinha, Emmanuel pediu que ficasse, né? Aliás, não sei se foi Emmanuel, né? Os espíritos pediram que nós deixássemos essa feridinha como uma lembrança para você, toda vez que se olhar no espelho, se lembrar que você trocou a lepra pelo trabalho no bem. Lepra era o nome que se usava, né, antigamente para hanseníase, mas você trocou a lepra pelo trabalho no bem. Temos outras inúmeras histórias. O próprio irmão do Chico, né, que iria viver inúmeros anos numa cama, acamado, preso a uma cama, ele teve ali, então, o desencarne como uma forma ali de premiá-lo, tá? O desencarne nem sempre é para o mal. Foi um prêmio pelo bem que ele prestou durante toda a existência dele. Então, ele praticou o bem, teve direito de ter amenizada ali as penas que ele iria sofrer, né, pelas quais ele iria passar naquela existência. E é isso, meus amigos, eu acho que nós pudemos, dentro do tempo, né, que nos é dado para a gente tratar do tema, abordar um pouquinho dessa passagem tão rica do Evangelho. Espero que sirva de reflexão para todos nós e que todos nós busquemos nos aprofundar, que a gente possa procurar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo nessa lição, os livros citados aqui hoje, né? O Boa Nova, o Chico de Francisco, o Céu e o Inferno, Ação e Reação, Missionários da Luz. É muito bom a gente beber, né, desses livros, porque tanto trabalho, né? Chico veio aqui, não foi à toa, passou por tanta uma luta a vida dele para nos deixar todos esses ensinamentos, né? Kardec também, essa missão maravilhosa, a gente tem que aproveitar tudo isso que foi feito por nós e estudarmos. Nós temos muito material à nossa disposição para que a gente possa cada vez mais nos melhorar, crescer, progredir, né? E isso, para isso aconteça, nós precisamos desenvolver também a asa do intelecto. E é isso, meus amigos. Que vocês tenham, então, uma semana abençoada, de muito amor, de muita paz e de muito estudo para todos nós.